Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande alegria, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar da poderosa mensagem pregada por Malaquias, capítulo 4. Essa é a mensagem enviada por Deus aqui no terceiro êxodo. Nós sabemos que houve um primeiro êxodo no passado, quando o povo foi tirado do Egito para a terra da promessa. Veja, então Deus havia profetizado pela profecia de Abraão que seu povo ficaria no Egito por 400 anos. Então, quando chegou o tempo apontado de cumprir essa promessa, Deus levanta o libertador, o profeta, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é o método de Deus infalível em sua palavra. Deus jamais usará um teólogo, jamais usará um filósofo, jamais usará qualquer socialista, qualquer líder de qualquer outra atividade. Deus sempre usará um profeta para libertar o seu povo e trazê-lo à terra da promessa. Veja, Moisés, ele estava a um passo de ser faraó. Ele foi instruído em toda a escola do Egito, ele desenvolveu-se na arte de construir pirâmides, na arte da liderança, na arte de comandar. E quando ele estava com 40 anos, veja, Deus teve que quebrar a sua influência, porque Deus jamais usará qualquer coisa natural, jamais usará a influência humana para realizar a sua obra. Vemos que Deus teve que quebrar a liderança de Paulo também. Ele tinha toda aquela liderança da escola, da igreja, ele era um cidadão romano, conhecedor de todas as leis do direito romano, mas Deus não pôde usar essa influência natural para realizar a poderosa obra de libertação. Quando chegou o tempo de libertar seu povo, trazê-los para fora, Deus teve que usar o seu método, que foi um profeta inspirado, cheio do Espírito Santo, que pudesse realizar a obra. Porque em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se ele o fez no passado, Deus não pode mudar. Seus métodos são infalíveis. Então, aqui agora, no terceiro êxodo, veja, tirando a igreja do meio do sistema organizado, porque havia uma profecia em Malaquias capítulo 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para restaurar a igreja à condição original, ou seja, levá-la de volta à fé pentecostal. Veja, a fé na verdadeira palavra de Deus, veja, um povo que seria revestido com o Espírito Santo. Veja, e Deus usaria então seu profeta de acordo com Apocalipse 10, verso 7, porque havia uma promessa em Apocalipse 18, verso 4, que dizia assim: sai dela, povo meu. Então haveria uma igreja saindo do meio de uma igreja, haveria um povo saindo do meio de outro povo. Então Deus envia o seu profeta, envia uma mensagem, e com essa mensagem ele atrai o eleito e põe o eleito num lugar de segurança, como ele fez nos dias de Noé, nos dias de Ló e assim por diante. Então, nós temos essa grande profecia de que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido foi a mensagem de um profeta, vindicado pelo pilar de fogo, porque Deus iria falar com o seu povo, veja, através da autoridade máxima da voz de arcanjo. Então, a continuidade da Escritura para os nossos dias é essa. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A voz de arcanjo, o arcanjo quer dizer anjo de ordem superior, e não há ninguém mais superior do que o próprio Jesus Cristo. Então, ele viria para trazer a voz de Deus. Primeiro Deus envia um profeta, vindica esse profeta com um pilar de fogo, e depois então vem a voz. A voz é a mensagem. Nos dias da voz do sétimo anjo. Então Deus tem provado para nós, por todas as evidências,
por todos os sinais e por toda a palavra que o profeta de Malaquias 4 é o homem, é o vaso apontado na Bíblia para Deus cumprir a sua promessa para este dia. Então, quando Deus envia um sinal, atrás desse sinal há uma voz. E profetas são sinais de Deus. Então, quando passa um longo período sem nenhum profeta, então podemos esperar que o povo, então, vai mergulhar no obscurantismo, na ignorância, na falta de luz. Então Deus envia, no final daquela era, um profeta. E um profeta sempre é um sinal de julgamento, como foi Noé, como foi Abraão, como foi Moisés e como foram os profetas do Velho Testamento. Então agora aqui, no tempo do fim, veja, Deus não muda seu modo, Deus jamais pode mudar. E a sua primeira decisão, ela é para sempre. Então Deus envia o profeta de Malaquias 4, manda um sinal e logo em seguida veio a voz, é o que a gente chama de a terceira etapa. Essa terceira etapa, ou a abertura da palavra, que é a mesma coisa, veja, essa voz agora, a voz do anjo, a voz do Espírito Santo, nessa segunda cavalgada, onde diz em Apocalipse 10, verso 8, e tornou o anjo a falar. Veja, quem é este? É o Espírito Santo. Veja, é o mesmo anjo que veio a Daniel, que a Bíblia chama ele de Gabriel, é o mesmo anjo que veio a Paulo, é o mesmo anjo que veio a Maria, é o mesmo anjo que veio ao profeta na caverna, é o mesmo anjo que está conosco hoje, o Espírito Santo. Veja, para trazer a luz da palavra, para trazer à igreja, veja, a condição de fé para o arrebatamento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nós temos essa orientação do apóstolo São Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, veja, para a vinda do Senhor, veja, os que ficarmos vivos, veja, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja, vivos nesta hora, não é apenas na condição natural, mas vivos espiritualmente, porque a última praga que foi derramada sobre o Egito foi a praga da morte, e aqui é a mesma coisa, veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Veja, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a ordem da profecia. De maneiras que, veja, Deus envia seus sinais, sinais sobrenaturais. E todo sinal que vem da parte de Deus, ele traz uma voz. Então, se o profeta foi um sinal, qual é a voz do sinal? A voz do sinal foi a abertura de todos os mistérios da palavra para produzir a voz final, para produzir a voz da ressurreição. A ressurreição, primeiro, de Efésios 2, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, e nos ressuscitou, veja, e nos levantou, nos vivificou, veja, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja é colocada nessa posição celestial em Cristo. E ali ela está guardada, ali ela está no lugar secreto. Veja, isso é algo extraordinário. Deus envia uma mensagem, chama o eleito para fora e depois o coloca em um lugar seguro. Então, diz o profeta da mensagem, a voz do sinal, baseada em Êxodo 4. Quando Deus atraiu o seu profeta Moisés através da sarça ardente. Primeiro veio o sinal, depois veio a voz. Então diz assim, veja, a voz segue o sinal, veja, a voz que segue o sinal tem que ser a voz de Deus,
falando da palavra para aquela era. Então nós temos promessas para esse dia, promessas poderosas para trazer à igreja a condição de fé do arrebatamento, para o arrebatamento. Veja, a promessa para trazer a ressurreição dos mortos de todas as 7 eras, e Deus enviaria um profeta, de acordo com Malaquias 4, para restaurar a fé original na igreja que está viva, porque é do corpo de Cristo que sai a voz. Então Deus envia uma mensagem que tem semente, que tem um germe de vida. Nós somos a parte feminina, mas a mensagem é a parte masculina. Veja, a palavra profética. Veja, para aquela era, veja, Deus dá sinais. Para que ele faz isso? Sempre dá sinais. Veja, ele lhes disse que é nisso que eles deveriam buscá-lo, nos sinais. Então Deus dá sinais para atrair a atenção do povo. Então Deus tem nos atraído através dessa mensagem. Agora, estudemos isso detalhadamente. Vejamos, veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Deus está pronto para falar quando o sinal é dado. Então, Deus envia o profeta de Malaquias 4 como um sinal, como enviou Abraão e como enviou Noé. Veja, estamos com as condições todas preenchidas, os dias de Sodoma, os dias de Ló. Veja, antes do julgamento. Então, antes que a terra seja julgada, antes que as pragas caiam em sua totalidade, nós temos agora algo proporcional, mas ainda não é a grande tribulação, mas já estão caindo. O julgamento já está sobre a terra. Veja, qual foi o sinal? Um profeta. O que vem depois dele? A voz. Não apenas o dom de curar, não apenas a profecia em si. Isso foi para vindicar o profeta. Mas o que tem que vir após, veja, o sinal, a voz. E para que essa voz é para vivificar os nossos corpos mortais e trazê-los em sujeição à palavra, para, em seguida, veja, trazer esse poder da ressurreição para os mortos que morreram em Cristo. Veja, e por fim, então, ouvir a trombeta de Deus, juntos subiremos a encontrar o Senhor dos ares. Então, veja, Deus está pronto para falar, ele está tentando atrair a atenção do povo, veja, e a palavra vem ao seu profeta, e o profeta é identificado pelo sinal que ele mostra. Veja, e então ele vem a palavra, e a palavra é manifestada, e isso encerra o assunto. Veja, a palavra se torna carne, se materializa. Veja, não necessita de nenhuma interpretação. Deus já o interpretou, vem exatamente tão perfeito como pode ser. Agora note, Deus dá um sinal para atrair a atenção do povo, o sinal profético, no nosso caso hoje. Veja, então aqui, no caso de Moisés, foi a sarça ardente. E agora, houve um sinal para atrair o profeta. Lá foi a sarça ardente. Veja, aquele sinal tinha que ter uma voz. Então, por isso, Apocalipse 10:7 diz, nos dias da voz do 7º anjo. Veja, foi vindicado por sinais e maravilhas, por profecias, pelo pilar de fogo. Mas o que veio no final do seu ministério? A parte sobressalente. Veja, a voz. Porque de acordo com Tessalonicenses 4, o que seguiria após o ministério do profeta seria a voz do arcanjo. Arcanjo é Cristo, o mesmo que ressuscitou a Lázaro em São João capítulo 11, o mesmo que chamou João a subir mais alto em Apocalipse 4, o mesmo que veio bradando como um leão em Apocalipse 10. Veja, e esta voz, que foi colocada aqui na palavra, nessa segunda cavalgada, que agora não é mais um homem, agora é o Espírito de Deus, a palavra, Cristo, liderando a igreja, a cabeça. Veja, e quando aquela voz falou, se não tivesse sido escriturística, não creio que o profeta teria dado ouvidos a ela. Mas observe como escriturística a voz que acompanhou o sinal. Veja, isso provou que era Deus, porque ele disse para Moisés na sarça, tenho ouvido o clamor do meu povo e me recordo da promessa que lhe fiz. Veja, o sinal, então a voz escriturística por trás do sinal. Então hoje, veja, o sinal, um profeta. Qual é a voz escriturística? Veja, sai dela, povo meu. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos os profetas. Por isso pregou Mombrana que haveria um novo Efésios. Aqui, na igreja do tempo do fim, veja, uma ressurreição.
de entre o denominacionalismo tão escuro. Veja, uma voz para vivificar nossos corpos mortais e trazer esse corpo em sujeição à palavra, de acordo com Hebreus 8. Veja, agora isso mostra exatamente o que eu acabei de colocar como base. Deve ser um sinal de Deus, e se é, há uma voz escriturística por trás dele para a promessa daquele dia. Mas veja, não a antiga escola teológica, mas a palavra para esta hora. Não para levar os povos para dentro de uma denominação, para tornar essa ou aquela igreja grande e absorver todas as demais. Não. Veja, pelo contrário, sai dela, povo meu. Sai desse sistema organizado, sai desse culto à personalidade e venha para a palavra, porque a palavra tornou-se carne em nossos dias. Veja, lá atrás eram 2 homens, aqui eram 2 numa carne, para mostrar Jesus Cristo, o arcanjo, falando sua palavra para o seu povo e trazendo o poder da ressurreição, fazendo essa palavra se materializar, cumprir-se em nós de acordo com a profecia. Um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Um anjo veio a nós, mas a palavra do anjo é a palavra do arcanjo. Veja, a palavra falada é a semente original para trazer essa voz da ressurreição que nos tirou da sepultura denominacional. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem para quem você ama, para quem ainda está cego com a mensagem na mão, e você pode ajudá-lo abrindo o seu entendimento. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.